Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 25. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 25, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Até aqui, até o versículo 12. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai santo e querido, Tu és um Deus precioso, maravilhoso, inigualável. O Senhor está acima de todos. A Tua paciência é muito grande. A Tua longanimidade igualmente. A Tua misericórdia se renova a cada dia. O Senhor é perfeito. Obrigado, Pai, pela paciência, obrigado pela misericórdia, obrigado pela longanimidade. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado para meditarmos na Tua palavra, para entendermos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e nós servimos somente ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do mal, nos protegido. Obrigado, Pai. Obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia de hoje. Perdoa os nossos pecados, que ainda são muitos, Senhor. Nessa sua misericórdia e longanimidade, perdoa os nossos pecados. Olha para cada um de nós aqui que estamos juntos nesse podcast. Que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos perdoe dos nossos erros. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Que o Senhor derrame uma provisão sobre as nossas vidas, o necessário, Pai, para hoje, para nós glorificarmos o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a não servirmos ao dinheiro, mas que Ele nos sirva, de maneira que com essa provisão, com esse dinheiro, nós possamos ter as nossas necessidades atendidas, mas também usemos esses recursos para abençoar a vida de outras pessoas, Pai. Ensina-nos a abençoar a vida de outras pessoas com aquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. Sejam dons, sejam recursos, com o nosso tempo, com aquilo que for. Ensina-nos a sermos doadores, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir. E se você quiser, compra o livro Muito Além de um Pai. Tá na Amazon, tá? Amazon.com.br. Procura lá por Muito Além de um Pai. Livro aqui do canal. Bom, aqui, galera, muito interessante esse texto, né? Já estava naquele caso de Paulo ser acusado, então eles voltam para Cesareia, um grupo de judeus vai junto, ali então é organizada essa assembleia para que Paulo fosse julgado, e Paulo fala: Olha, eu não fiz nada de errado, gente. Se precisar morrer, eu morro. Se eu tiver feito alguma coisa de errado, se eu tiver feito alguma coisa que é digna de morte, não me recuso a morrer. Mas vocês não têm nada. Vocês não têm nada. E então, o próprio Festo, ele percebe que não tem nada de concreto ali. Ele entende que, cara, é uma questão dos judeus ali, acerca de um homem que parece que tá vivo. Paulo fala que tá vivo, o resto fala que tá morto. Esse era o problema. Era um problema de uma discussão. Para Festo, toda essa questão de ser Cristo não importava.
era um homem que um falava que estava vivo, outros falavam que estava morto, tinha umas questões da religião deles ali, mas Paulo não tinha cometido nenhum crime para que Roma pudesse julgá-lo. Mas nessa linha do tempo aí, Paulo estava preso, inocente, há mais de 2 anos. Aqueles planos que Paulo tinha, tudo que ele pensou em fazer, não estavam se concretizando da maneira como ele imaginava. Quer dizer, estou interpretando aqui, né? A Bíblia não fala que ele não esperava ficar 2 anos preso, mas eu acredito que ele não esperava ficar 2 anos preso. E às vezes, galera, a vida a provisão divina, né? Tô falando que é a vida, mas a provisão divina vai fazer com que a nossa vida siga um fluxo que não é exatamente aquele que a gente pensou. Não é exatamente aquilo que a gente imaginou que aconteceria ou que a gente esperava que acontecesse. Às vezes, Deus vai encaminhar a nossa vida por um caminho que é uma surpresa para a gente, ou que talvez nem seja tão agradável assim, mas que é aquilo que a gente necessita, é aquilo que a gente precisa. Paulo tinha muito desejo de ir para Roma, né? E ele vai. Não do jeito que ele planejava. E aqui eu posso ter certeza do que eu estou falando, porque ele não era o plano dele, né? O plano dele era passar por Roma para ir para a Espanha. Mas ele vai para Roma testemunhar de Cristo. Então, estava no plano de Deus Paulo ir para Roma? Não como Paulo esperava. Paulo esperava ir de uma maneira diferente. Na carta aos Romanos ele fala isso, né? Lá pro finalzinho da carta, quando ele começa a explicar, ele fala que esse não era o plano dele, ele não estava preso ainda. Então não era o plano deles ir preso para Roma, mas ele acaba indo para Roma. Então, o que eu quero dizer aqui é isso, né? Às vezes, Deus vai encaminhando a nossa vida de uma forma que não era aquela que a gente esperava. Posso falar por mim mesmo. Eu me casei, eu tinha ali 24 anos, eu acho, e a gente tinha planos de ter filhos, mas, sei lá, com 29, 30, era o que a gente conversava, né? Vamos ficar 5 anos casados, a gente ajeita a nossa vida, a gente se organiza aqui, e daí a gente tem filho. E 1 mês e meio depois da gente se casar, a minha esposa engravidou. Não era o plano, mas foi o plano de Deus para nossa vida e foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Então meu filho sabe que não era o plano ali ter ele naquele tempo, mas foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Vê como às vezes, eu tô dando um exemplo bem simples aqui, né, galera? Graças a Deus é um exemplo muito simples. Sei que existem exemplos muito mais complexos de pessoas que passaram por realmente problemas que não esperavam. Então não tô diminuindo os problemas que as pessoas passam, tô trazendo um exemplo simples aqui, exatamente só para exemplificar, tá? Mas então é isso, né? Às vezes a gente tem um plano que não é exatamente o que acontece. E o que a gente faz nesses casos? Dá glória a Deus, galera. Dá glória a Deus e segue a vida. Porque Deus vai encaminhando a nossa vida como Ele entende ser a maneira que nós precisamos que aconteça. Muitas vezes não é da maneira como a gente esperava, não é da maneira como a gente queria, mas é a maneira que a gente precisa, porque Deus está nos preparando para algo que muitas vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Vou dar um outro exemplo rápido aqui, bem rápido, tá? Essa semana acabou a bateria do meu carro. Minha esposa foi buscar meus filhos na escola, ela ficou com o rádio ligado ali, né? E ficou um tempinho ali, carro desligado, rádio ligado, bateria foi embora. Precisou dar uma carga na bateria. E a pessoa que veio nos ajudar a dar a carga, ela falou isso. Ela falou, olha, às vezes é Deus preparando alguma coisa. Ela falou algo do tipo, né? E realmente foi Deus nos protegendo de um mal que poderia acontecer. Porque minha filha tinha aqui no médico, ela acabou passando mal, e se ela tivesse ido para o médico, ela teria, por questões muito específicas ali, tá, gente? Não vale a pena entrar no detalhe, ela teria passado mais mal. Então era Deus nos protegendo da minha filha passar por algo pior durante a madrugada. Então você vê como, no momento onde a bateria acaba, de novo um exemplo muito simples, né? No momento onde a bateria acaba, provavelmente foi um pouco frustrante para minha esposa, porque ela tinha planos. Mas Deus foi encaminhando as coisas de maneira que a gente fosse protegido de um mal maior. Então olha que interessante, né? Muitas vezes não é como a gente espera, mas é a provisão divina, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então a mensagem de hoje é essa, e eu gostaria que você meditasse sobre isso, agradecendo ao Senhor
porque Ele tem cuidado de nós, mesmo que às vezes nós não entendamos, mesmo que às vezes nós vejamos as coisas por um outro ângulo, Deus tem cuidado de nós, então agradeça a Deus por isso, porque Ele tem tomado conta das nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.